Oi, galera! Hoje vamos falar sobre o oxímetro de pulso. Vamos abordar diversos questionamentos como para que serve, o que é oximetria, quais os componentes do oxímetro de pulso, como ele funciona e quais são as suas limitações. Antes, quero relembrar com vocês alguns fundamentos para entendermos esse dispositivo tão comum na vida do anestesiologista. Essa fórmula que eu já deixei escrita é como calculamos o conteúdo arterial de oxigênio. 1,34 vezes hemoglobina vezes a saturação de oxigênio mais 0,0031 vezes a PaO2. Perceba que nessa fórmula nós temos dois componentes. Temos primeiro o componente habitualmente mais importante, que é o oxigênio ligado à hemoglobina. Esse valor de 1,34 é a capacidade da hemoglobina de se ligar ao oxigênio. A outra parte representa a quantidade de oxigênio dissolvido no plasma. Vejam que vai dar um valor muito pequeno, pois a PaO2 é multiplicada por um valor baixo de 0,0031, que é a constante de solubilidade do oxigênio no sangue. Nós sabemos que existem 4 tipos de espécies de hemoglobina no sangue do adulto: a hemoglobina oxigenada, a hemoglobina desoxigenada, a metahemoglobina e a carboxihemoglobina. Porém, essas duas últimas se encontram em uma proporção muito pequena. Para o cálculo da saturação funcional de oxigênio, eu vou usar essa primeira fórmula aqui de cima, que é a parte de hemoglobina oxigenada dividido pela parte de hemoglobina total, considerando apenas a oxigenada e a desoxigenada. Essa é a saturação funcional. Existe outra fórmula onde a gente vai calcular a saturação de oxigênio fracional, que é a porcentagem de hemoglobina oxigenada dividido por todas as 4 espécies de hemoglobina possível no adulto que acabamos de falar. Agora vamos falar sobre oximetria. Oximetria é a medida da saturação de oxigênio da hemoglobina e é uma aplicação da lei de Beer-Lambert, que se relaciona com a transmissão da luz através de uma solução para a concentração do soluto na solução. E isso pode ser avaliado por essa fórmula que eu já deixei aqui, que é intensidade da luz transmitida é igual à intensidade da luz incidente. Esse Ezinho aqui é a base do logaritmo elevado a D, que é a distância em que a luz é transmitida através da solução. C é a concentração do soluto e o epsilon é o coeficiente de extinção do soluto. A saturação da hemoglobina, então, ela é detectada pelo oxímetro de pulso. Para que serve esse oxímetro de pulso? Ele serve para avaliar de forma não invasiva e contínua a saturação de oxigênio funcional, que é a primeira fórmula que vimos ali do lado. Para eu avaliar as outras espécies de hemoglobina, habitualmente eu necessito de um cooxímetro, que inclusive é o padrão ouro para medidas de saturação de oxigênio. Vamos relembrar os 4 componentes do oxímetro de pulso. O primeiro componente é a variável biológica, que geralmente é o próprio dedo do paciente. O segundo componente é o probe do oxímetro, que nada mais é do que um sensor que emite luz de um lado e um fotodetector que faz a leitura do outro lado. Temos o terceiro componente, que é o microprocessador, e o último é o display, onde vai ser feita a leitura da saturação de oxigênio. Como é que ele funciona? A oximetria de pulso se aproveita da pulsatilidade do fluxo sanguíneo arterial para obter uma estimativa da saturação de oxigênio, diferenciando a absorção de luz pelo sangue arterial da absorção de luz por outros componentes. Além disso, o oxímetro convencional ele emite 2 comprimentos de onda, o comprimento de onda vermelho e o infravermelho. Aqui eu me permito mostrar essa figura do Miller, que é a representação dos 4 componentes por onde a luz incide. Temos o componente pulsátil, representado pela sigla AC, e o não pulsátil pela sigla DC.
O único pulsátil é o sangue arterial. Os demais, como uma parte do sangue arterial, o sangue venoso e o tecido, são não pulsáteis. O oxímetro, então, ele calcula a razão R, por essa fórmula, em 2 comprimentos de onda diferentes. O vermelho, que é os 660 nanômetros, onde a absorção da hemoglobina desoxigenada ela é maior, e o infravermelho, que é a luz de 940 nanômetros, o comprimento de onda de 940, onde a absorção da oxihemoglobina é maior. Através dessa relação, eu consigo falar quanto vai ser a saturação de oxigênio do meu paciente. Com relação às limitações, a gente tem 2 grupos: os erros relacionados ao paciente e os erros decorrentes de artefatos. Com relação aos erros relacionados ao paciente, a gente tem algumas variáveis que vão interferir, sendo elas a presença de hipotensão, a presença de hipotermia, um paciente muito anêmico ou um paciente com congestão venosa. Em relação às limitações decorrentes de artefatos, o posicionamento é um componente que interfere na leitura do oxímetro, a movimentação, a quantidade de luz ambiente, a presença de radiação, por exemplo, no ambiente de ressonância magnética, a cor da pele, a presença de esmalte, como um esmalte azul, preto, e a presença também de corantes, como azul de metileno, pode alterar, falsear a leitura do oxímetro de pulso. Era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!